E que, quando se fala doutrina social da igreja, aí tem que ter ali um entendimento. A doutrina social da igreja, então tá bom. Então o Papa falou muito somente sobre as pastorais sociais, do que deve ser feito no social e tal. O que consiste, assim, de forma de verdade, a doutrina social da igreja? Bom, é claro, é uma pergunta um pouco longa, Longa, mas sim, sim. na verdade, sim, eu acho que é importante contextualizar um pouco. Eu conheço um pouco do Papa Leão XIII, justamente porque, como você já dizia no início, o fundador da nossa congregação, o Padre Deon, que também chamava Leão, Sim. Leão Deon, era muito próximo ao Papa Leão XIII. É o período, o início do pontificado do Papa Leão XIII coincide com o início da nossa congregação. No mesmo ano, o Padre Leão Deon fundou os Deonianos, a congregação dos Deonianos. Estudando o Padre Deon, então, por tabela, a gente tem que estudar Papa Leão XIII. É fundamental. Mesmo para entender um pouco a própria ação do Padre Deon nesse âmbito mais social, porque Sim. ele também, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas, assim, dizia isso porque, por mais que o Papa Leão XIII é considerado o pai da doutrina social da Igreja, tendo como marco de início a encíclica Rerum Novarum, que é do ano 1891, a gente não pode deixar de entender um processo de igreja. Porque já o antecessor do Papa Leão XIII, o Papa Pio IX, que foi o pontificado mais longo da história da igreja. Então, a gente tem dois pontificados longos, né? O Papa Pio IX, que ficou Papa por 29 anos. Nossa, muito tempo. E logo depois o Papa Leão XIII, que é o terceiro mais longo da história, ficou Papa por 25 anos. Então a gente tem ali mais de 50 anos da igreja, dois papas. Né? O Papa Pio IX, como eu dizia, foi o Papa que começou um pouco a dar algumas respostas à questão da modernidade, né? E como a igreja deveria entrar, vamos dizer, em diálogo com a modernidade. O Papa Pio IX sempre teve uma postura muito conservadora nesse aspecto. E o Papa, mas abriu esse diálogo, que até então era uma coisa... Sim. A gente tem que pensar ali um século antes, a Revolução Francesa e toda a questão aqui na Europa de conflito entre a igreja e essas ideias que começavam a surgir com o iluminismo. Eu não vou delongar nesses aspectos, mas para dizer que naquele período tinha uma grande dificuldade de diálogo da igreja e do pensamento cristão com as ideias filosóficas, as grandes ideias que circulavam na Europa e no mundo naquele contexto. Isso é chamado de modernidade, modernismo. E o Papa Pio IX começa a dar algumas orientações nesse aspecto, como a igreja deveria se comportar em relação a isso. Essas aberturas que começam a entrar ali com o pontificado de Pio IX, entra em cheio com o pontificado de Leão XIII. Né? Então, a doutrina social da igreja, ela, na verdade, o que começa com o Papa Leão XIII, sim, a partir da Rerum Novarum, mas já mesmo com outros textos importantes do pontificado de Leão XIII, era essa ideia de que era importante a igreja não ficar alheia a essa realidade contextual do tempo, né? A realidade de sociedade, a realidade mesmo de pensamento filosófico que estava ali presente. Quando a gente fala de doutrina social da igreja, a gente não está falando tanto do aspecto social, naquele aspecto como, de repente, hoje é a compreensão imediata que nós temos, assistencial, né? Assistencial, isso, tudo. né? Não, de sociedade. É essa questão de sociedade, exatamente. A igreja se vê num momento em que ela precisa dialogar com uma sociedade que já não é mais... vamos dizer, majoritariamente cristã.
né? Uma sociedade que já não tem mais a doutrina cristã ou o pensamento cristão como única referência. Como viés, né, ali principal e único. Né? E aí é onde entra o Papa Leão XIII com uma grande importância. A encíclica Rerum Novarum, considerada o marco de início da doutrina social da Igreja, é justamente importante porque o Papa Leão XIII, nessa encíclica, ele enfrenta a problemática da Revolução Industrial, a gente está naquele contexto. Que é a questão dos trabalhadores. Aliás, isso, o Papa toda. Leão XIV, inclusive, nesse discurso que ele fez aos cardeais no dia sucessivo à sua eleição, ele justifica a escolha do nome, né, exatamente ali quando ele faz referência ao Papa Leão XIII, e justamente falando isso, que o Papa Leão XIII foi um Papa que enfrentou a Revolução Industrial e procurou dar uma resposta, e que hoje nós temos uma outra Revolução Industrial, vamos dizer assim, né, que é nesse âmbito da inteligência artificial digital, e de todo esse... Então, assim, que ele vê o desafio do nosso tempo é muito semelhante ao desafio do tempo que foi enfrentado por Leão XIII. Ele acaba identificando uma realidade, de uma necessidade, de uma resposta à atualidade, à realidade atual da sociedade, e encontra em Leão XIII algo que para aquela época ele fez. Exatamente. E não significa que ele vai replicar o que Leão XIII fala para os tempos de hoje, mas vai talvez ali atualizar um pouco o tom do seu pontificado para essa revolução digital ou outras coisas que a sociedade atual hoje exatamente. Né? Mais alguma coisa nesse sentido. Até porque assim, a gente não pode negar que desde o pontificado de Leão XIII, esse viés do pensamento social ou de uma igreja que busca dialogar com a sociedade, com a realidade do tempo, esteve presente em todos os pontificados. Todos os papas, de alguma forma, transmitiram elementos dessa doutrina social que evolui, ela não nasce pronta com Leão XIII. Né? E, aliás, eu nem gosto muito de colocar que a doutrina social nasce com Leão XIII. Eu acho, sim, que com Leão XIII, com a Rerum Novarum, existe uma tomada de consciência da importância, por causa do contexto mesmo, que a igreja dialogue com a sociedade. Né? Mas se a gente pensar bem, a doutrina social nasce com o cristianismo mesmo. Né? A base da doutrina social é o evangelho, Jesus, é o que Jesus propõe. Né? Jesus não ensina uma religião que é alheia à vida concreta das pessoas. Pelo contrário. Então, acho que é dever, sim, do Papa, e de qualquer Papa, como alguém que guia a igreja, de entrar em conteúdo de diálogo com a sociedade, em conteúdo daquilo que a gente chama hoje de doutrina social da igreja. E essa doutrina, ela evolui com o tempo a partir das necessidades de cada tempo. Então, a gente tem aí uma série de encíclicas que foram escritas pelos vários papas, consideradas encíclicas sociais. O Papa Francisco, por exemplo, as 3 encíclicas do Papa Francisco são todas elas consideradas encíclicas sociais, porque tocam esse aspecto do diálogo com a sociedade com o tempo. Né? Mas a doutrina social não é só a encíclica, mas é em si todo a escolha pastoral que o Papa propõe à igreja do seu tempo, né? A igreja de cada tempo.